Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 15 de abril, eu tenho que começar esse vídeo mandando um beijo, um abraço carinhoso pro meu filho, tá de aniversário hoje. Até outro dia era pequenininho, né? O tempo passa. Hoje fazendo 25 anos, isso mesmo, tenho um filho de 25 anos. Fui pai muito novo. Galera, meu filhão LH, Luiz Henrique, enfim, fico até arrepiado de falar. Um beijo para ele, que mora um pouquinho longe, mas estamos sempre aí em sintonia, com certeza. Vamos lá, galera, vamos falar do Fogão. O Botafogo inaugurou ontem seus escritórios corporativos, enfim, lá no Newton Santos, 2 andares, ali 1.200 metros quadrados de mais alta tecnologia. Ficou muito bonito. O Botafogo fez até uma transmissão ao vivo ontem da inauguração. Taira Ruda estava lá, todo o pessoal RH, marketing, a galera que atende o Camisa 7. Ficou tão bonito, tão amplo, que inclusive já foi feito ali até uma estrutura prevendo, né, um crescimento da equipe. Hoje a gente sabe que o Botafogo tem muitos funcionários ali nos bastidores, né, da SAF, e já está prevendo uma ampliação. Então tem mesas ali que estão esperando, né, futuros, pessoal aí que vai trabalhar no Fogão. Muito bom mesmo ver o Botafogo se estruturando fora de campo, né? E ficou lindo, né? Tem imagens do Garrincha, do Newton Santos, claro, que dá nome ao estádio, né? Então tudo ali é muito bem pensado, muito bonito, né? E também muito funcional, que é o mais importante. O arquiteto, inclusive, que agora me fugiu o nome, é botafoguense, né? E fez tudo com muito bom gosto, né? Enfim, o Botafogo dando um show. Segundo o Tairo, né? Quem sabe aí hoje o Botafogo tenha a melhor estrutura, né? Corporativa mesmo, administrativa do futebol brasileiro, né? Se não for a melhor, tá entre as melhores. Realmente ficou muito bonito, tudo muito bacana, né? Além de muito bom gosto, muito funcional. Pessoal, vamos falar da rodada do final de semana. Daqui a pouco a gente fala do jogo de amanhã com São Paulo, mas o jogo de domingo mudou, né? O palco iria ser na Arena MRV. Até falei esses dias que poderia marcar a estreia do gramado sintético que o Atlético Mineiro está colocando lá na Arena MRV, mas acabou que isso não foi liberado. O Galo, inclusive, não atuou ainda no seu estádio esse ano, né? Além do gramado que está sendo colocado, está sendo tratado também a questão da acústica, né? Que era muito ruim. Então estão sendo feitas melhorias ali para deixar a Arena MRV com melhor acústica. Aliás, algo que o Newton Santos também poderia pensar, né, nesse sentido de melhorar a acústica do estádio, né? Fica a dica. Então o Botafogo vai jogar contra o Galo domingo, 16 horas, no Mineirão, tá? A boa notícia é que o Mineirão deu uma melhorada ali no gramado, né? Era um campo muito ruim, a gente lembra no passado, quando o Botafogo jogou lá contra o Cruzeiro, mas pelo menos das últimas vezes aí que a gente viu, a grama do Mineirão apresentou uma sensível melhora, né? Quem ainda não apresentou uma sensível melhora é o nosso zagueiro Bastos. O Botafogo ontem noticiou que segue com um tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, né? Até agora chegou a se cogitar, né, a cirurgia no Bastos, mas depois, após alguns exames, né, realmente o Botafogo vai seguir aí com esse tratamento convencional, e a previsão é de que o Bastos volte a estar disponível no Super Mundial, né? Falei ontem que seria uma dúvida, então temos um prazo aí de 2 meses exatamente, 15 de abril, 15 de junho, né, para o Bastos já estar aí na sua melhor forma, né? Porque agora passa também pelo recondicionamento físico, o reforço muscular, né? A gente sabe que o Bastos é um dos jogadores mais fortes, né? Estruturalmente aí, uma musculatura muito forte, mas com esse tempo todo parado, precisa ser recondicionado. Então, boa sorte aí para o Bastos, né? Tá difícil aí retornar, mas o importante é voltar com calma, né?
não apressar, né? Ele chegou a entrar ali contra o Novo Horizontino, acabou que foi um pouco precipitado, e enfim, agora mais 2 meses aí até a volta dele. Quem está muito perto de voltar é o Nathan Fernandes. A gente lembra que no início de fevereiro ele teve uma lesão ainda com a seleção brasileira sub-20, que acabou campeã sul-americana, e desde que ele chegou ao Botafogo também está em recuperação, e ele já começou a treinar com bola, né, de forma ali leve, né, na quinta-feira passada, e se tudo correr bem, pode ser que ele seja relacionado para o jogo justamente do Mineirão, né? Então, no próximo fim de semana a gente tenha o Nathan viajando com o Botafogo e esteja à disposição do Paiva. Essa é a expectativa aí, otimista, né? Vamos ver se ela se confirma, beleza? Galera, Botafogo, né, a base do Botafogo, a gente está sempre falando aqui, dando notícias. Ontem teve 2 excelentes resultados, 2 goleadas, né? Uma foi no Campeonato Carioca Sub-17, o Botafogo disparou um 7-1 contra o Nova Iguaçu, né? Botafogo indo muito bem no Carioca Sub-17, e o Botafogo também lá na Dallas Cup, que é o time Sub-19, brilhou 6-0 para cima da equipe americana do Albion Hurricanes, né? O Hurricanes tinha perdido na rodada inicial para o Eintracht Frankfurt, né? E agora o Botafogo disparou 6-0 na Dallas Cup, 3 gols do Kaique, né? Hat-trick do Kaique na primeira etapa. O placar depois foi complementado no segundo tempo com gols do Yarley, né? O Yarley marcou, Mateuzinho e Cauã Toledo, tá? Amanhã o Botafogo joga às 4 da tarde, horário do Brasil, né? Contra a equipe do Eintracht Frankfurt. Vão decidir aí o primeiro lugar do grupo, né? O jogo vai ser já passo aqui para vocês, tá? No Richland College, tá? O Botafogo que ontem atuou no MoneyGram Soccer Park, lá de Dallas, beleza? Então, boas vitórias aí da base do Fogão, né? Dallas Cup, que conta com participação de Real Madrid, do próprio São Paulo, né? Que é o nosso adversário de amanhã no Brasileirão, Newcastle também, enfim, tem boas equipes. Tomara que o Botafogo consiga aí avançar, né? Para dar experiência, né? Para a garotada aí do Sub-19. Pessoal, a CBF indicou o árbitro para a partida de amanhã, tá? É o Davi Lacerda, da Federação do Espírito Santo. Ele nunca apitou um jogo do Botafogo, né? Ele que tem 29 anos, é considerado aí uma das promessas da arbitragem brasileira, né? Da nova geração. Ele, esse Campeonato Brasileiro, apitou 2 jogos, os 2 terminaram empatados. Um foi Flamengo Internacional 1-1 na primeira rodada, e o outro, se não me engano, foi Atlético e Vitória 2-2. Então tomara aí que ele apite uma vitória do Botafogo, estamos precisando muito, né? O Davi Lacerda, né? Gente, vamos falar então da equipe do Botafogo. Hoje a gente vai ter aí a preparação final para o jogo de amanhã, né? Lembrando, o jogo de amanhã, 6h30 da tarde. O São Paulo do Zubeldia não vem bem também, né? Está sendo muito questionado por lá, enfim. E é um jogo que o Botafogo precisa, acima de tudo, do resultado. Claro que a gente quer ver performance, né? A gente viu uma boa para ótima performance diante do Palmeiras, mas até agora foi isso, o trabalho do Paiva, né? Nos outros jogos, até quando venceu, não convenceu, né? Para falar aí o velho jargão aí do futebol, né? E a torcida já está ficando ali bastante preocupada com o restante da temporada do Botafogo, né? Carlos, mas é muito cedo, né? Sem dúvida, é muito cedo. Agora, não imagino, não dá para a gente trabalhar com a hipótese do Textor demitir o Renato Paiva no comecinho, por mais que o Paiva tenha tido um mês de trabalho, o mês de março foi todo, né, de pré-temporada, intertemporada, como vocês queiram chamar, né? Seria até uma incoerência do John Textor demitir o Paiva, né?
Estamos satisfeitos com o rendimento da equipe? Não, não estamos. Mas está na hora realmente de dar uma resposta. O jogo de amanhã é muito importante. Falei aqui ontem, o Botafogo vai ter uma sequência aí que não é das mais fáceis, depois de pegar o São Paulo em casa, né? O jogo com o Atlético no domingo, como eu falei no início do vídeo. Depois temos o Estudiantes lá na Argentina, um jogo sempre duro, né? Jogar lá fora, jogar na Argentina, pela Libertadores. E depois temos o clássico vovô no outro sábado contra o Fluminense. Então uma sequência, e o Fluminense que deu uma recuperada aí com o Renato Gaúcho, já emendou 3 vitórias seguidas, né, com o novo técnico. Então são desafios que o Botafogo vai ter pela frente e que vai ser importante, né, que os resultados aconteçam, mas também o time comece a mostrar um bom futebol. Se a gente pegar o time atual, ele não é tão diferente, né, de nomes do ano passado. Ah, beleza, não tem o Luiz Henrique, não tem o Almada, mas no resto não tem tantas mudanças. O Bastos, tudo bem, é um desfalque, mas ele já não atuou na final da Libertadores, né, para dar um exemplo, e o Jair está muito bem. Então acho que o Bastos não é um problema hoje, né? Por mais que a gente sinta a ausência dele, claro, mas não tá sendo um problema. O problema é do meio de campo para frente. Botei na thumb, né? O Botafogo tem o pior ataque entre os times da Série A. Claro que a gente tem que contextualizar essa informação, porque o Botafogo simplesmente abriu mão dos primeiros meses do ano. Disputou o Carioca, disputou Supercopa do Brasil, disputou Recopa, né? Ainda sem um técnico, né? Sem um técnico definitivo. Começou com Leiria, depois teve Caçapa e finalmente agora o Renato Paiva. O Botafogo, para vocês terem uma ideia, fez 19 jogos até aqui no ano. Desses 19 jogos, 9 jogos, quase metade, o Botafogo passou em branco. O ataque não marcou gol. Ano passado, e até no retrasado, era difícil um jogo, chegou até turno que o Botafogo marcou gols em todos os jogos, ou só não marcou em um, né? Turno do Brasileiro. Então essa é a grande diferença. O ataque do Botafogo, a parte ofensiva do Botafogo, não está funcionando como antes, né? O Igor Jesus luta muito, bate cabeça, briga, acho até que ele está, né, fazendo bastante, mas a bola não chega, né? E os nossos pontas, que eram tão decisivos, também deixaram de ser. Botei o Arthur aí na capa, mas não é nada contra o Arthur, né? O ataque do Botafogo não está passando em branco por conta do Arthur, né? É um conjunto que começa ali pelo meio de campo, né? Ou até pela defesa, né? Se a gente for mais para trás. Mas enfim, basicamente o problema hoje é o meio de campo. Eu não acredito, ou melhor, eu não desejo que o Renato Paiva insista no Patrick de Paula, né, na posição de 10. Eu acho que está nítido que não funcionou. O Patrick de Paula marcou ali contra o Novo Horizontino, aquele jogo amistoso, virou xodó do Paiva, virou tema da monografia do Paiva, virou o projeto de recuperação de jogador. Tá nítido que não funciona o Botafogo jogando com 3 volantes, por mais que a função do Patrick naturalmente não seja de volante, seja de um cara ali armador de jogada, mas não funciona, não é a característica do jogador. Mas o Patrick tem um bom chute de fora da área, tem um bom chute, né, de média distância, não resolve. Então, volto a dizer, eu tenho convicção, eu tenho esperança de que teremos amanhã o Savarino fazendo esse papel ali, né, do 10, no meia ali de ligação, podendo eventualmente até finalizar em gol, mas fazendo essa posição mais que é a dele. E na ponta a gente ter ou o Matheus Martins ou o Santi Rodrigues. Eu até acho que seria o momento do Matheus Martins, porque é um jogador que está mais aí numa rotação melhor que o do próprio Santi. O Santi ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, enfim, mas também se entrar com o Santi, não vou ficar insatisfeito. Acho que ele também precisa dessa minutagem, né? Então, um jogo em casa, né? E essa mudança tem que acontecer.
né? É um clamor da torcida. Ah, mas simples fato de botar o Savarino ali no meio, na posição em que ele brilhou tanto ano passado, né? Sacar o pecado do time vai fazer o time ter uma atuação de gala? Não, mas é um começo. É um começo, porque do jeito que tá, a gente viu o terror que foi contra o Bragantino, a atuação também muito fraca diante do cara bobo, né? Então o Botafogo não vem performando. Como eu falei, exceção o jogo do Palmeiras, que o Botafogo foi muito bem, né? Mas o PK jogou naquela partida. Galera, infelizmente, aquela é uma partida de exceção. Eu gostaria de chegar aqui e dizer, olha, o Botafogo tem jogado igual jogou no Allianz Parque. Não, aquilo ali foi uma partida de exceção do Botafogo, que o Botafogo até merecia ter vencido. Essa que é a verdade. As laterais, tá? O Alex Telles, eu sou um cara tão fã, semana passada eu mostrei para vocês até a camisa que eu ganhei da minha noiva, né, com o nome do Alex Telles. Sou fã do cara, mas ele não tá bem. Ele não tá bem. Então, o Cuiabano tá pedindo passagem. Seria outra modificação que eu faria na equipe, começar com o Cuiabano. Vitinho também não foi bem no último jogo. Matheus Ponte, talvez, né? Ou Vitinho e Cuiabano. Porque os laterais no esquema no Renato Paiva são importantes, né? Quando os pontos centralizam um pouco mais e os laterais, ali, alas, né? São bem ofensivos. De qualquer forma, o próprio Renato Paiva detectou, né, que o Botafogo está cruzando demais na área com pouco resultado prático. O Botafogo também tendo posse de bola, como teve até contra o Bragantino, e também uma posse de bola improdutiva, né? Tem que ser uma posse de bola muito mais aguda, né? Para que ao final dessa posse de bola você tenha uma boa finalização. O Botafogo não tem tido, né, um bom número e também tem faltado qualidade na finalização, senão a gente não estaria aí nessa posição. 16, eu até esqueci de falar, né? 16 gols em 19 jogos na temporada. O Bahia, que lidera, né, tá na outra ponta, tá no outro extremo, marcou 49 gols. Tudo bem, disputou o Campeonato Baiano, são outras equipes que ele enfrentou, mas é uma diferença brutal, né? Bahia com 49 gols no ano, o Botafogo com 16, né? São 3 vezes mais, né? Por aí, 3 vezes mais gols que o Botafogo. Então, mais que 3, né? Mais que 3. Então, é muito complicado. Seria 48, é isso? Fazendo a matemática aqui meio rápido. Então, galera, é isso. O Botafogo precisa acordar a partir de amanhã. Carlos, de novo, né? O Caixinha tá no mercado, né? Foi demitido do Santos, né? E vocês lembram que até outro dia o nosso bravo Roleiser, né, saiu lá do Benfica e veio para o Santos porque o Santos tinha técnico e o Botafogo não, né? O mundo gira, né? Muito rápido. Acho que não é a solução. Acho que, de novo, acho que não faz sentido o Botafogo ter demorado 2, 3 meses para escolher um técnico e agora, após 5 partidas, 6 partidas, o técnico vai chegar e não, Paiva, você não serve mais. Precisa o Paiva entender, né, que o que foi testado até agora não funcionou, né? E aí nessa hora que eu falo, cadê Cláudio Caçapa? Cadê Joel Carli? Não sei também qual é o papel do Joel Carli efetivo ali na comissão, né? Mas alguém tem que chegar para o Paiva e dizer, olha, não dá para continuar insistindo, e a torcida já está ali, né, no limite da paciência, sinceramente. Mas o brasileiro está no início, sim, mas o Botafogo, se a gente for comparar com o ano passado, não tem jeito, a gente acaba comparando, o Botafogo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, né? O Botafogo ganhou do Bragantino em Bragança, né? O único resultado que igualou foi do Juventude. Venceu das 2 vezes, ano passado goleou o Juventude, mas não importa, né? Fez 3 pontos. Então, só o comparativo dessas 3 primeiras rodadas já expõe a diferença de performance, né? Claro, estou sendo, né, rigoroso, estou comparando com a campanha de campeão, mas é isso. É o Botafogo que inclusive ganhou do São Paulo, né? Acho que foi na estreia até, né? Se não me engano. Foi na estreia? Enfim,
ano passado, amanhã pega o São Paulo, um jogo que vai ser difícil porque o São Paulo também está pressionado, né? Por resultado, né? Sempre difícil enfrentar o São Paulo. O Botafogo, confundi, o Botafogo ganhou na estreia em 2023, ano passado foi o jogo do título, né? Quem gritou aí, galera, foi o jogo do título, em dezembro, dia 8 de dezembro. Então é isso. Então é outro jogo também que o Botafogo venceu ano passado. Claro, o Botafogo não vai repetir 2024 no Brasileirão, não estou dizendo isso, mas é o momento do Botafogo reagir e tem que ser amanhã. Não dá para esperar mais. O Paiva tem que achar esse time que até agora não achou. Beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para a gente seguir crescendo. Ótimo dia a todos e mais uma vez aí, um beijo, um abraço e tudo de bom pro meu filhão aí. 25 anos, galera! Que loucura, o tempo passa, eu tô velho.